também pode participar. Eu tô dando essa enroladinha, gente, que é o tempo de eu poder rodar a live aqui lá no Facebook. Pronto, agora eu já consegui fazer rodar. Eu, Beverly Rocha, ao vivo com você. E Délcio Agliardi, que saudade. Oi, Délcio, bom dia. Muito bom dia, Beverly. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Sim, saudade, fiquei afastado 2 semanas. Acho que já fui perdoado, não mesmo? Total, disse pro Délcio, nossa, só o fato de ele se comprometer com a gente sabe das agendas das pessoas, Délcio, mesmo pessoas que pessoas comuns, a gente já tem um monte de compromisso no dia a dia, né? A gente se comprometer sei lá, com um serviço social, com uma causa, com uma ONG, com um serviço voluntário, gente, isso é ouro, minha opinião sincera, viu, Délcio? Eu acho que isso é uma das chaves que todos nós deveríamos investir na nossa vida, que é fazer algo a mais do que só para sobreviver, Delcio. Então, por isso, muito obrigada, viu? A gratidão é toda minha por compreender, e tu sabes que as estradas, né, o tempo de deslocamento nosso é muito maior do que se comparado com outras épocas, então a gente tem que ter um planejamento um pouco mais flexível, um horário mais ampliado, para de fato a gente poder chegar nos compromissos que estão em outras cidades. E para chegar com segurança, é claro, eu acho é o principal, né. Não há dúvida, Delcio, isso aí, segurança em primeiro lugar. Bom, mas nessa retomada do Delcio, nas quartas-feiras, a gente escolhe, né, temas que, às vezes, eles são um pouco mais poéticos, eles são um pouco mais sutis, não que o tema em si seja, né, Delcio, mas ele nos permite esse tipo de abordagem, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão daquilo que as pesquisas vêm mostrando, Delcio. Aliás, eu recebi, nas internets da vida, eu estava ali olhando um material que chegou para mim sobre não é bem o resultado de uma pesquisa, mas é a partir de conhecimentos, o entendimento científico de que o jeito como a gente pensa, como a gente age, um comportamento repetido, ele implica mudanças cerebrais. Ponto. É isso. E eu sei que alguém talvez possa, nossa, mas é tanto assim? Sim, é tanto assim. É as lentes que a gente coloca para enxergar o mundo, né? E acaba fazendo com que a gente se comporte, entenda o mundo de X maneira. E nesse sentido, é sobre o reclamar. A gente reclama, e quem não, né, Delcio? Eu não sei, eu não sou talvez muito reclamona, não me considero uma pessoa muito reclamona. Mas mesmo não sendo muito reclamona, eu reclamo. Tu reclama também, Delcio? Com certeza, estamos todos no mesmo barco. É isso aí, a gente reclama. E esse reclamar faz com que a gente, lá no nosso cérebro, tenha algumas sinapses, algumas condições que elas vão entrando numa frequência. Aí a pergunta é: se ao reclamar a gente muda frequências cerebrais, será que se a gente manter a alegria também não muda? Né? Então eu quero rodar este áudio, Delcio, você me permite eu rodar aqui para todo mundo escutar com a gente? Claro, vamos lá. Então eu vou rodar aqui do meu celular, vamos ver se vai dar certo. Às vezes não dá certo na primeira, mas vamos lá. Aqui, ó. Diz aqui, ó, ciência explica como o hábito de reclamar adoece o nosso cérebro. E aí tem ali as informações. Vamos lá, vamos ver se ela avança aqui. Na verdade, agora que eu me dei conta, não tem o áudio, né, Delcio? É só o texto. Então tá, Beverly, leia o texto. Sim, eu ia sinalizar para você que é somente texto. Olha quem tá dando o ar da graça. Hamilton Primaz, vem chegando. Hamiltinho, chega aí então que a gente vai te colocar também ao vivo. Bom dia, Hamilton, tudo bem? Bom dia a todos. Olha aí, ó, que maravilha. Hamiltinho chegando, Delcio. Bom dia, Milton. Seja Oi, bem-vindo. Délcio. Muito feliz sempre em conversar contigo, com a Beverly, com os nossos ouvintes. Sempre é um prazer muito grande. Igualmente, saudade. Hamilton, nós estávamos aqui começando a ler o texto daquele vídeo que eu mandei, que eu achei que tinha áudio, mas eu não prestei atenção, não tem o áudio, é um texto, né, tem uma trilha sonora, então eu vou ler sobre o quanto reclamar interfere nas nossas frequências cerebrais. Então, tem estudos que dizem o seguinte: quando você reclama, não está apenas desabafando, está literalmente condicionando o seu cérebro a reforçar os padrões negativos. Pesquisas em neurociência mostram que, ao repetir queixas e justificativas, o cérebro fortalece as sinapses associadas ao estresse e à vitimização. Esse processo é conhecido como neuroplasticidade negativa,
Quanto mais você pratica um pensamento ou comportamento, mais o cérebro se organiza para repeti-lo. Com o tempo, reclamar deixa de ser uma reação pontual e passa a ser um hábito automático. Eu tô rindo porque agora tá tudo explicado, né? Tá Agora tudo tá tudo explicado. explicado. O cérebro aprende a procurar falhas, problemas e desculpas em tudo. É como se ele fosse programado para o pessimismo e esse padrão não só afeta o humor, ele também aumenta a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse, enfraquece áreas do cérebro ligadas à memória e à tomada de decisões, eleva o risco de ansiedade, depressão e outras doenças relacionadas ao estresse crônico e assim sucessivamente. Acho que já deu para explicar bem, né? Uhum. Então, é como se a gente fizesse uma musculação do cérebro. Eu reclamo uma vez, 2, 3, 4, 5, aí o cérebro tomou uma bomba, ele ficou bombado. Só que ele ficou bombado nessa área, que é a área do pessimismo. Então, se isso acontece, já está comprovado cientificamente, a neuroplasticidade negativa, certamente, não precisa nem ser inteligente, né? Não precisa nem ser inteligente, certamente o inverso é verdadeiro. Se você é alguém que, por exercício, pratica a alegria, pratica o sorriso e etc., talvez haja uma neuroplasticidade Uhum. positiva. E é dela que eu quero falar. Porque de reclamar já chega, né, Delcio Hamilton? O que tu acha, hein, Hamilton? Sem dúvida. Não era preciso até nem comprovação científica, né? A gente percebe isso nas ações, mesmo nossas ações. Eu, por exemplo, hoje de manhã estava com um problema de pressão de manhã cedo e eu disse, mas eu não vou me queixar, eu não vou me queixar. Mas aí todo mundo que passava ali no estúdio dizia, o que que tu tem, Hamilton? Então, tem que você puxa para si Sim. a coisa, né? Aquele negócio. E pensar positivo, quando a gente tem uma ação pela frente, vai adquirir algum objeto de valor e tal, e você começa a pensar nas consequências desse seu ato de comprar algo, não é? E digamos que você esteja em dúvida, e essas dúvidas começam a entrar no teu pensamento. Vai comprar um veículo, por exemplo, um carro, uma moto, sei lá, que tem algum valor assim, você começa a pensar nas consequências dessa compra, né? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para pagar a prestação do carro? Será que vai dar tudo certo, não vai dar problema o motor, o carro, tal, aquele negócio todo? Se você já vai com essa intenção de que vai ser difícil, é melhor não fazer o negócio, né? E buscar algo que esteja mais próximo da sua possibilidade, né? É assim que acho que a gente deve agir. Pois você já vai com uma carga de pensamento negativo, tem tudo para dar errado mesmo, não tem como, né? Se você não se ajudar, quem é que vai te estender a mão? É você que tem que decidir pelas suas próprias atitudes, sua maneira de ver as coisas, né? Conforme a gente anda um passo por vez, para conseguir andar quilômetros, a gente começa com um passo, é assim na vida também, né? E pensar positivo, eu que tenho meu gatinho que não é meu lá em casa, o que ele me faz pensar positivo é muito interessante, viu? O gato tem um lado assim, que às vezes a gente pensa, pô, será que esses animais, os felinos, eles têm a maneira de enxergar outras coisas que não vemos? Porque de repente o gatinho fica olhando para a parede vazia, mas entretido ali, como se houvesse algo acontecendo ali. E eu me pego vendo aquilo, e nesse momento, nesse ato, eu começo a imaginar a cena que ele está vendo ali. Então, você vê como é que são as Tu coisas, vê como né? é que é o cérebro das pessoas, É né, Delcio? impressionante, né? O Hamilton fica olhando o gatinho dele, que ele adotou, né? Na verdade, o gatinho adotou o Hamilton, foi o contrário, né? Sim, O é gatinho isso. adotou o Hamilton. E o gatinho fica olhando para a parede e o Hamilton fica pensando, o que que ele tá vendo que eu não tô vendo? Olha, vejam como as pessoas são diferentes por natureza e às vezes são os lugares, as pessoas, um jeito de pensar, que é um pouco isso. Eu tenho gatos também, tá, Milton? Eu fico Hum, pensando assim, quando eles ficam assim contemplativos, aham. eu fico pensando, nossa, eu queria ser um gato. Aí alguém me pergunta, mas por quê? Ele tem até preguiça de virar pro lado. Ele não tá vendo nada, ele só tem preguiça de virar pro lado, É verdade, né? é verdade. Porque, na verdade, tu nunca vai saber o que passa na cabeça do outro, seja um gato, seja um humano. Exatamente. É como a gente pensa as coisas, né, Milton? Exatamente. E você pode ser levado a, né, Uhum. se você se deixar levar
por outra pessoa, ou mesmo pelo gatinho que seja, né? Certo. Uma coisa assim, eu falei pro Délcio, né, sobre o agradecimento dele, mesmo com uma agenda tão apertada, de ceder este espaço para emprestar o saber dele, o jeito de olhar o Uhum, mundo nos uhum. programas. Eu acho isso maravilhoso e até defendi, Hamilton, que pessoas que têm causas, bandeiras, que se colocam à disposição, que fazem algo que não seja para viver, né, fazem um pouco a mais. Como tu também aqui, né, que poderia estar fazendo outra coisa, nesse momento tá com a gente aqui. São pessoas que entenderam uma chave de ouro do nosso tempo, que é uma chave que traz sanidade, bem-estar e etc. Então, também obrigado a ti por isso. Mas, mais obrigado a ti, Hamilton, hoje, porque ele acabou de dizer, né, Delcio, ele confessou, não estava me sentindo muito bem, minha pressão estava um pouquinho alterada. O que o Hamilton podia ter feito? Ido para casa. O que ele está fazendo? Ele veio aqui despressurizar com a gente. Muito bom, despressurizar foi muito bom. Pronto, passou da câmara, tu vai sair daqui, ó, 12 por 8. Zerado. Não, zerado também não, né? Zerado tu tá morto, né? 12 por 8. Pronto, é isso. O Hamilton precisa abrir o olho, porque daqui a pouco a Beverly vai cobrar a tua consulta, hein? Eu tô com todo cuidado aqui, vindo com luva de pelica hoje aqui pro programa. Pra quem tá na live, já viu que o semblante dele já mudou. Ele chegou aqui com uma carinha assim, ó, batidinho, já tá sorrindo. É um pouco sobre isso, porque a gente vai se condicionando. Sem dúvida. Eu sei, Hamilton, o que tu dizes, porque muitas vezes a gente tá numa situação que a gente já tá suportando. Vou dar um exemplo claro. Sei lá, tô triste, aconteceu alguma coisa não legal na minha vida e a gente vai pra vida. Aí alguém nota e diz, mas o que te aconteceu alguma coisa? Aí você dá uma pincelada, não tô muito bem, aconteceu. Aí abriu a caixa de Pandora, né? Porque quando abriu a caixa de Pandora, ninguém mais segura. Aí vem um outro e te pergunta, aí como você já contou pra alguém te diz, fulano me disse que te aconteceu alguma coisa. Aí você vai abrindo. Quando você vê, você já tá com vontade de chorar. Já tá com pena de si mesmo. Já tá com vontade de me bota no colo e me leva pra casa. É que o vitimismo é uma coisa muito confortável, né? E é normal. E a gente precisa normalizar que a gente não é o super-homem. Não. Né? E nem a Mulher Maravilha, né? Então, sobre esse padrão mental de pensar, como é que a gente pode inverter, na tua opinião, Hamilton, essa coisa de enxergar o lado positivo e fazer disso uma musculação? Pois é, veja que eu leio muito texto ali na rádio, né? E desses textos, você pode ter vários tipos de impressão sobre ele. Se ele está sendo alguma coisa que você está aprendendo, se você não tinha se dado conta do ângulo que esse texto que eu estou lendo, esse ângulo que pegou do lado positivo ou do lado negativo, porque existe, não vamos mentir, né? Existe o lado bom, o lado nem tão bom das coisas. Isso vai depender de você fazer essa escolha. Muitas vezes eu tenho um texto para ler lá no meu programa, que é um texto triste, que conta uma história triste, mas que, no fundo, vem trazendo ali dentro da mala, vem trazendo uma lição, uma lição importante dentro daquela tristeza. Diz, olha, isso aconteceu por isso, aquilo. Se tivesse sido evitado esse caminho, ter pego outro caminho, o final da história seria diferente, não é? E eu percebo que os ouvintes, realmente, eles se dão conta disso, né? Que o objetivo de ler texto não é colocar ninguém para baixo, é para animar as pessoas, ou, no mínimo, passar uma informação nova para a pessoa, né? Mas depende da pessoa como ela vai receber esse sinal também, né? Eu acabei de assistir uma série, Hamilton e Delcio, eu acabei lembrando agora, não tinha nada a ver com o assunto de hoje, mas eu lembrei quando o Hamilton trouxe isso. E a série era mais ou menos, se passava num contexto de processo ditatorial na Tailândia nos anos 60. E aí as personagens estão numa situação em que elas acabam tendo um conflito, as personagens principais elas têm um conflito e elas se separam nesse conflito. E ao se separar, uma das pessoas, ela sofre demais, ela entra quase que num colapso. Por isso, porque tinha toda uma história, não era só aquilo. Aquilo foi um desfecho também de outras situações envolvendo outras pessoas do passado. Todos nós carregamos o nosso passado, né? E lá naquela situação a pessoa ficou muito depressiva, muito triste. E aí os amigos vieram, sai dessa, não saía, sai dessa, não saía. E aí foram procurar o afeto, né, da pessoa em questão. Vai lá, tenta visitar, pelo menos visita, tenta conciliar, acalmar, porque a pessoa tá muito ruim. E a resposta, muito madura, aliás, eu admiro esse nível de maturidade que eu não tenho, né? A pessoa com toda a calma respondeu, não, esse caminho, esse túnel, fulano precisa passar sozinho.
Ele precisa passar sozinho. Não dá para ajudar. Ele precisa, é dele, ele precisa passar sozinho. Que vem com a lógica daquilo que a gente está falando aqui. Tem coisas que a gente pode fazer um treinamento para sermos mais positivos? Podemos, a gente pode habilitar o nosso cérebro para isso, a gente pode exercitar, pode treinar. Mas ninguém pode nos ajudar. O inverso, sim. Pra gente ficar tristinho, depressivo, ninguém reclama sozinho, Hamilton. Já viu alguém reclamar sozinho? Não, óbvio. Ninguém reclama sozinho. Ninguém fica, vida é cruel, ó vida. Lembra aquele desenho? É, Ó sim, vida, tudo eu, tudo eu. Tinha um do lado ouvindo, né? Porque exatamente. isso só faz eco se alguém estiver ouvindo. Aham. A alegria já não é o contrário. A alegria, você pode ser alegre sozinho, não pode? Uhum. Muito bem pego esse lado e, É sem isso aí. Quando dúvida. precisar de que eu pegue alguma coisa, eu pego pra gente. Vamos fazer o Hamilton rir hoje, né, Délcio? Délcio, alguma coisa a dizer sobre isso? Muitas coisas. Quando você propôs a pauta de hoje de manhã, imediatamente eu lembrei de que a ação humana, ela é orientada pelo pensamento e pelas escolhas que dela fazemos, né? E isso parece óbvio, mas tem uma profundidade no modo de ser e de fazer da vida humana. E nesse momento, lembrei da perestroika de Gorbachev, que era um programa na União Soviética, na Rússia, de reorganização social, cultural, política, na década de 80, e eu li uma das obras desse líder político, em que ele cita duas situações. De um trabalhador da construção civil que está construindo um muro, e ele afirma para os seus amigos que ele está a construir um muro. E o seu colega de trabalho afirma que, ao invés de estar construindo um muro, está construindo uma catedral. E ele inicia, portanto, com essa pequena historieta para dizer que nós, seres humanos, precisamos orientar o nosso pensamento, né, a nossa ação, a partir de um lugar que nós enxergamos como algo que vai construir o futuro. Há uma grande diferença entre um muro e uma catedral. E depende do ponto de vista de quem está a construir, eh, de quem está a fazer, essa empreitada na construção civil, que metaforicamente pode ser utilizada em diferentes contextos. E aqui eu diria, talvez o nosso programa hoje vá, de alguma forma, especular quais são os fatores que contribuem para a saúde mental, para a plasticidade ou neuroplasticidade, como as ciências estão tratando, que deve ser estimulada a partir de outros pensamentos. Naturalmente que não os pensamentos reclamatórios ou difamatórios, ou pensamentos alienantes. Penso eu que hoje uma parcela bastante importante da sociedade vive ainda um modus que é bastante alienado, ou seja, não se importa com a política, não se importa com a economia, não se importa com o futuro do país, da sociedade e de si próprio, porque se tudo está interligado, as decisões macro afetam o nosso viver, o nosso cotidiano. E um outro campo de análise seria poder pensar como o hábito que nós temos vai de alguma forma contribuir com a excelência humana ou, dito de forma contraditória, vai arruinar aquilo que nós chamamos de excelência humana. Eu gosto muito e que legal que vocês trouxeram essa ideia de que nós somos relação com o outro. Tudo que nós dizemos e fazemos, muitas vezes está espelhada na relação que construímos com o outro ou no plural com os outros, porque eles nos dão também, no dia a dia, alguma possibilidade. Ontem nós homenageamos uma pesquisadora, professora pesquisadora aqui na Universidade de Caxias do Sul, a professora Vânia Herédia, e eu trouxe no texto uma ideia de Spinoza, para a gente poder pensar o quanto é raro, né? O quanto é raro a preciosidade da vida dessas pessoas que trazem ideias potentes que ficam, que permanecem entre nós para a solução dos problemas do mundo ou para ressignificar aquilo que nós precisamos no dia a dia, no sentido do bem viver em comunidade, do estar ciente daquilo que é a relação com a nossa comunidade.
Bacana. Delcio, eu sei que daqui um pouquinho o Hamilton já vai nos abandonar, né? Porque a gente sabe que ele tem compromisso depois de gravação. O Hamilton trouxe uma coisa que eu acho que é tão importante que eu não quero fechar essa participação dele aqui sem mencionar, que é o papel do trabalho nessa academia, nessa musculação, seja para o lado negativo, seja para o lado positivo, né? O próprio Hamilton mencionou, né? Hoje de manhã as pessoas passavam e perguntavam, por quê? Porque as pessoas se preocupam conosco. Então, ter um ambiente de trabalho no qual a gente é acolhido, Hamilton, no qual a gente se sente pertencente, no qual a gente se sente valorizado, se sente importante pelos colegas. Não estou nem falando agora de gestão, nesse ecossistema, que envolve tudo, também envolve a gestão. Mas como isso é importante, porque a gente passa muitas horas da vida da gente neste lugar. Eu mesma, Delcio, fiz uma cirurgia, o Delcio nem ficou sabendo, né, uns dias atrás, e o Hamilton me chamava, Beverly, tu tá bem? Dá notícia, como é que foi? O Hamilton e outros colegas também, mas o que eu quero dizer é isso, sabe? O quanto isso gera algo positivo Sim, na sem mente dúvida. da gente, né, Hamilton? Sim, sim. E gera uma espécie de agradecimento silencioso, né? Porque você vai lembrar dessa pessoa que se preocupou com você, né? Você vai lembrar da pessoa. Então, quando a gente demonstra, de certa, às vezes, nem demonstrando, às vezes, né? Apenas a gente sabe, olha, essa pessoa tem um carinho muito grande por ela, e vejo que ela tem um carinho por mim também e tal. São coisas que às vezes nem são necessário que sejam ditas para que haja um espelhamento, né, que é um termo que eu acho que tem milhões de significados. Mas o espelhamento agora está se utilizando muito na internet, né? Mas entre as pessoas, você der um sorriso. Se você der um sorriso para mim, Beverly, eu vou te responder com um sorriso. Agora, se você me fizer uma cara de pessoa braba, eu também vou me cuidar, eu vou me proteger e vou me fechar, não é? Então, essa relação entre as pessoas, e a gente tem aqui no trabalho, que é uma relação maravilhosa, É sem verdade. dúvida, um ambiente muito bom de trabalho, graças a Deus, porque nós já Nós somos passamos... privilegiados, né, Milton? Privilegiados, nós já passamos em outros locais, né, Beverly, que não era tão bom assim, né? Vamos dizer, no mínimo, não era tão bom assim. Mas aí nós encontramos o nosso meio, e como você bem salientou, acredito que mais de um terço da vida a gente passa no trabalho, talvez Total, mais que isso, total. né? E o outro, quase um terço, dormindo. Sim, Né? um terço dormindo, um E terço outros trabalhando, Sobra né? pouco para Sobra viver. pouco para outra coisa. E Então, tanto é, Hamilton, que nós, nossa geração, né, inaugura uma coisa que para nós, foi muito novo. A gente está pegando nós demos essa possibilidade às novas gerações, que foi demitir a empresa, demitir o emprego. A minha geração, a tua geração, a do Delcio, a gente era demitido. A gente não demitia a empresa. Muitas vezes a gente ficava anos e anos e anos e anos tolerando ambientes tóxicos, né? Foi fruto de tudo que nós vivemos que deu, digamos assim, legitimou a possibilidade de quem hoje é mais jovem de se não estar satisfeito com o lugar, a pessoa não fica. E nós somos a prova viva. Quantas vezes a gente fica num ambiente tóxico e se contamina com aquilo, adoece, em nome de algo que não faz mais sentido nenhum. Então, ambientes bons, sejam eles no trabalho ou sejam também fora do trabalho, eles são uma espécie de geografia dessa neuroplasticidade positiva. A gente precisa criar esses ambientes, E né, Milton? até mesmo entre os casais, né? Se você olhar para o seu parceiro, sua parceira, de uma forma não agradável, você vai ter isso, no mínimo vai ter um silêncio sepulcral dentro de casa, no mínimo. Hoje eu tô engraçadinha, Delcio, porque eu já pensei assim, se conseguir olhar para o parceiro, já tá meio caminhando. Já tá meio caminhando. E Então quantas você vê. pessoas não conseguem mais se olhar, né, Sim, Hamilton? sim. É verdade. E levam o relacionamento anos e anos e o relacionamento já acabou, né? E se obrigam por algum motivo, por insegurança principalmente, me parece, dúvidas, medos, e acabam levando um relacionamento que já está destruído, né? Sim. Ao invés de tentar construir um novo, já que esse não tem condições de ser reconstruído, né? Como disse, houve aquela frase, né, construa uma igreja, construa a minha igreja, né, que foi dita, e foi São Chico, né, São Francisco, que começou a construir uma igreja, mas de forma material. E não era essa a mensagem. É a igreja no aspecto total, né, da pessoa, tal, aquele negócio. Seja uma igreja. Seja uma igreja, Seja exatamente. uma igreja. É isso que nós temos na nossa vida. Nós temos aí o material para trabalhar,
E como você bem colocou, o Delcio também lembrou essa história, e eu vivi muito aquela época, li muito sobre aquela época da União Soviética, né, que estava no finzinho da União Soviética, e realmente você tem ali os aparatos, você tem o barro, né, para construir a parede, construir o muro, mas lá no fim, você que sabe, você tem tudo à mão. Você quer construir um muro ou quer construir uma catedral, né? Foi muito bem colocado isso. Eu vou me despedindo por aqui, Beverly, até porque eu não tô bom hoje. Eu vou começar a me queixar. Hoje eu não tô bom, mas já deu uma despressurizada, viu? Delcio, querido, um abraço muito carinhoso, um abraço aos nossos ouvintes. Beverly, sempre à disposição quando quiseres, tá bom? Obrigada, Miltinho. Delcio, antes... Igualmente, fique bem, fique bem. Ele não, já tirou o fone, mas ele te mandou... Fala de novo aí, Delcio. Fique bem, nós desejamos o melhor para ti. Tomara que o dia teu seja maravilhoso. Muito obrigado, igualmente para vocês, viu? Tchau, tchau. Ele já riu, já vai ficar maravilhoso, tenho certeza disso. Delcio, para fechar esse bloco aqui, porque depois a gente vai ter outras abordagens sobre esse mesmo tema, né? Até o próprio Hamilton disse, hoje me aconteceu A, B, e também a gente precisa se permitir, né? Não quero aqui dizer que não é para se permitir. Só estou usando o mesmo exemplo, né? Que às vezes a gente não está bem, mas quando a gente abre isso, eu não estou bem, a gente verbaliza. Quando a gente verbaliza, a gente materializa, né? Então, muitas vezes aquilo que não era A, virou A, mais B, mais C, mais D. Por quê? Porque a gente materializou. Não quero diminuir, por favor, não me entendam mal, situações que são pontuais, situações que precisam, inclusive, de cuidado médico. Mas, muitas vezes, a gente faz, de uma forma geral, para todas as situações, essa materialização de algo que foi só uma brisa que passou, sabe, Delcio? Uma brisinha que passou e a gente vai materializando aquilo e aquilo vai se tornando verdade, dali um pouquinho ela vai ficando mais forte, dali um pouquinho ela vira um monstro e come a gente. Talvez tenhamos que refletir o quanto é importante dizer, explicitar aquilo que traz desconforto para nós nas relações, sejam familiares, comunitárias ou de trabalho, e evitar a queixa que paralisa a nossa ação como uma ação humana. Não é fácil evitar a queixa, mas é possível. Então, nós temos que fazer de alguma forma um movimento, colocar um pensamento que seja de ação positiva, para que nós possamos caminhar de uma forma mais saudável, evitando talvez essa alienação que nós trouxemos aqui no programa. Delcio, eu vou te pedir licença um minutinho, tá? A gente vai tomar uma aguinha enquanto. A gente vai atualizar aqui o intervalo rapidinho, na sequência a gente já tá de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 11h38. O universo de cuidado da Unimed está crescendo. Agora, o 8º andar do complexo hospitalar é totalmente dedicado à infância, com novos leitos de internação, brinquedoteca, solário e todo o acolhimento que as crianças merecem. Quando o desafio é maior, a UTI pediátrica oferece inovação, tecnologia de ponta e profissionais especializados para um atendimento de excelência. Essa é a ala pediátrica da Unimed Serra Gaúcha, o universo do 8º andar. Saiba mais em unimedserragaúcha.com.br. 18 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. Participe da Missa em Honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa.
A magia do Natal está no ar com a retomada do Brilha Caxias. Até o dia 28 de dezembro, são mais de 40 atrações para você viver momentos de partilha, encanto e alegria em vários pontos da cidade. No centro, o túnel de LED na Avenida Júlio e a roda gigante na Praça Dante são os destaques. Brilha Caxias 2025, realização CDL e Prefeitura de Caxias. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra Nossa Senhora da Saúde, Fazenda Souza, com a apresentação de Romualdo Corlatti, 10h30, missa celebrada pelo padre Idair, meio-dia, almoço com sopa genholine, piem, leço, galeto, churrasco, pão, maionese, saladas, vinhos, refrigerante e café com biscoito, após o tradicional rifão. Ingressos adulto R$ 85, de 6 a 12 anos, 40. Reservas com Patrick Zago, 981-550097 ou com Hilda, 981-632229. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde, nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. De volta, este é o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática. Estamos voltando com a participação do Délcio Agliardi, né? O Délcio está conosco aqui trazendo também seu jeito de olhar, de entender as questões que envolvem o mundo, né? Pronto, já voltou aqui o Délcio, vou virar a telinha, pronto. Délcio, voltando aqui à nossa conversação, na primeira parte falamos também com a Hamilton sobre essa pesquisa, né, que comprovou que como a gente reclama, isso vai mudando a neuroplasticidade, né, do nosso cérebro, fazendo com que a gente aprenda mais, o nosso cérebro entenda que a gente é negativo. Pronto, e aquilo vira um hábito. E este hábito traz consequências físicas, né? Aumenta o estresse, dispensa no corpo, na corrente sanguínea, substâncias que nos levam a ficar mais ansiosos, enfim. Pronto, isso já está explicado. Agora, se essa lógica acontece, o inverso também deverá ser proporcionalmente verdadeiro, né? Se a gente tem uma postura mais alegre, procura por esse exercício e disciplina se manter mais alegre, muito possivelmente a gente deva desenvolver no nosso cérebro também essa neuroplasticidade positiva. E é aí que eu quero chegar. Porque reclamar é fácil, né, Délcio? Todo mundo faz, eu também faço. Eu sei que o Délcio talvez não tanto quanto eu, mas de vez em quando deve fazer também. Por quê? Porque a vida tá difícil. A verdade é essa, né? Tá difícil. Se a gente dissesse assim, nossa, que maravilha. Não tá uma maravilha, Délcio. Agora, dentro das coisas que nós temos, tem muitas maravilhas. Tem muitas maravilhas. E aí você pode escolher. Se você quer ficar navegando, olhando, é o gatinho da parede do Hamilton, né? Olhando para a parede e dizendo, nossa, que maravilha. Ou dizendo, puxa, que saco. Você escolhe, né, Délcio? Os estudos da psicologia do desenvolvimento humano são preciosidades para pensarmos o tema que aqui está sendo por nós pautado em sua totalidade, em sua complexidade, ou pelo menos numa tentativa de olhá-lo pelos diferentes vértices que é possível, num programa de rádio como este, trazer algumas análises, algumas considerações. A psicologia coloca de que essas descargas de pensamento negativo, de queixa, de raiva, de ira, não, a ira é um valor interessante, a raiva não, né? Ela vai gerar, essas descargas vão gerar problemas de ordem biológica no nosso organismo. Sabemos que o cortisol, ele é maléfico, ele não acrescenta nada em nossa vida. Níveis de estressamento
são importantes. Nós não podemos desconsiderar que o estresse pode trazer benefícios para a gente, porque nos tira do sofá, né, É nos verdade. tira da cama, né? Às vezes é preciso que a gente saia do lugar para fazer a transformação que é necessária, confrontar ideias. Eu gosto muito de poder pensar que no confronto de ideias, no debate, na especulação de coisas, a gente pode construir saídas interessantes para o mundo e para nós mesmos. Mas quando a gente tem descargas de cortisol na nossa corrente sanguínea e que elas vão de uma forma destrutiva, né, gerando doenças. Aliás, as portas todas ficam abertas. E os estudos que a gente tem conhecimento mostram, inclusive, e isso tem comprovações em diferentes estudos, o quanto isso deixa a pessoa com menos, deixa a pessoa mais vulnerável diante das coisas da vida. E nós não vamos encontrando resistências necessárias para que a nossa vida, o nosso biológico, a nossa relação com o corpo, né, possa se estabelecer de uma outra forma. E aí vamos adoecer. Eu acho que isso não interessa para ninguém, para ninguém. Você trazia a experiência de receber carinho durante um período de cuidados médicos, é disso que nós precisamos tomar consciência. Quanto nossos amigos nos fazem bem quando a gente está em dificuldades, quando estamos quando precisamos de ajuda dos outros. E que a gente possa cuidar dessa dimensão mais psicológica na nossa vida, para que a gente de fato possa viver um pouco melhor. E considerando que o estresse necessariamente não é apenas algo que faz mal para a nossa vida. Uhum, entendo. Tu sabe, Delcio, que essa coisa do cuidado, do carinho, né? Claro, a gente todos os dias a gente aprende, né, Delcio? Para quem é um bom aluno, qualquer coisa é aprendizado. E nós todos somos bons alunos da vida, né? Até porque estamos aqui. A escola da vida tá aí. E eu lembro que há uns anos atrás, Delcio, eu era 8 ou 80 nesse sentido, nesse aspecto, né? Por exemplo, não vou falar nada quando alguma coisa te abala, não fala nada, porque a vida não é um confessionário, ponto, né? Mas, por outro lado, isso também te priva de receber esse carinho, né? De perceber que talvez você é querido em alguns lugares, talvez não em todos, mas em alguns lugares você seja querido, seja respeitado, seja amado. Então, há de ter um certo equilíbrio entre revelar e aprender a aceitar também o carinho que vem das pessoas, né? Que vem do teu ecossistema. E às vezes nem são de pessoas, às vezes até como o Hamilton disse, de um petzinho, né? Às vezes a gente aceitar esse carinho que vem de um pet. Às vezes a gente chuta o cachorro, Delcio. Reclama, o cachorrinho vem, tu faz o quê? Chuta o bicho. Não faça isso, né? Então, o que eu quero dizer com isso, com essa ópera, é que na minha história recente eu aprendi a tentar encontrar um certo equilíbrio, que é dizer... Estamos numa situação, ou estou numa situação A, X, B, que né, me deixou um pouco ou preocupado, ou tenso, ou debilitado, mas ao mesmo tempo sem dar muita ênfase a isso. Sem dar muita ênfase, porque assim, é como eu falei lá no outro bloco, né? Quando a gente abre a caixa de Pandora da ênfase, aquilo vira, sabe, vai ladeira abaixo. Quando você vê, você tá quase chorando e nem era para tudo isso, Delcio. Nem era para tudo isso. Ou está tão irritado com uma coisinha mínima que você tá à beira de ter um colapso nervoso, e aí você para, mas eu nem sei por que eu fiquei tão nervoso, tão nervosa. Não era para tudo isso. Então, materializar, potencializar, muitas vezes é isso. Então, tem que achar um ponto de equilíbrio. E a fórmula que eu encontrei é, primeiro fala a parte boa. As pessoas me perguntaram, como é que tu estás da cirurgia? E, de fato, tô ótima. Pronto, já muda até a tua forma como tu pensa, assim. Aí tu começa a te perguntar assim, tô com dor? Não tô com dor. Deu tudo certo? Sim, deu tudo certo. Tô limitado? Sim, mas isso faz parte. É um processo. Então, você começa a criar no teu próprio cérebro, não é sobre o outro, é sobre você, no teu próprio cérebro, o entendimento da real situação. Sabe, Delcio? Agora, se fosse o contrário, passei mal, passei ansioso, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, sim, porque eu também tenho, Delcio. E tu começa por aí,
já foi ladeira abaixo. Difícil tu conseguir compensar com, não, mas foi tudo certo, tô bem. Tu entende o que eu quero dizer? Então, há de se encontrar cada pessoa o seu ponto de equilíbrio. Aqui entra muito, Beverly, aquilo que nós chamamos, que os médicos dão muita importância para a nossa saúde, que é a imunidade. Mas a gente precisa ter outras imunidades. Nós precisamos ter a imunidade no sentido de capacidade e resiliência de não ser afetado por aquelas questões tão negativas e tão pesadas que estão presentes na humanidade. Sim, é preciso combater a violência, a falta de verdade. Sim, é preciso combater uma série de coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa buscar esse equilíbrio para que a gente, de fato, tenha a capacidade, a resiliência necessária. eh, Às vezes eu lembro aqui, Beverly, ouvintes, da oração da serenidade. Tem coisas que a gente não pode mudar, né? A gente luta, batalha, mas a gente sabe que são coisas muito grandiosas que não dependem só da nossa ação, depende e talvez não só da humanidade. E buscar essa imunidade para não ser afetado por essas coisas, talvez seja um primeiro princípio para a gente poder, eh, garantir um pouco melhor de qualidade de vida, poder poder buscar um ponto de equilíbrio, em cada uma das nossas ações, renunciando às coisas que destroem, renunciando às coisas que não são na pauta da verdade e da justiça, porque é muito ruim a gente perder as referências que constituem, a nossa existência. Quando nós perdemos essas referências, a vida fica caótica. A gente não consegue pensar o nosso futuro ou reimaginar o nosso futuro na presença dos outros. E isso deve ser um ato constituidor. É, é por isso que a gente defende tanto as artes e a ciência. As artes e a ciência juntas nos oferecem uma riqueza monumental para poder repensar o mundo e a nós mesmos, sem perder de vista as nossas limitações. Nós não somos capazes de resolver todas as coisas, até porque senão seríamos super-homens, super-mulheres, e não é disso que a gente está aqui conversando, é entender o lado humano que está presente no nosso pensamento e na nossa ação, que busca, né, de um ponto de vista cerebral, mas também não só cognitivo. Eu gosto muito de defender a ideia de que a unidade afeto e intelecto, ou seja, as nossas afetividades e as nossas inteligências racionais, elas precisam ser consideradas como coisas indissociáveis para uma vida que se propõe ser interessante diante do mundo, que nem sempre é interessante para todos nós. Entendi. Délcio, claro que, obviamente, a gente tem estratégias que são pessoais, que podem ou não servir para as outras pessoas, e a gente compartilha aqui na melhor das intenções e, inclusive, também aceita, né, que as outras pessoas que estejam escutando também possam compartilhar as suas formas, as suas estratégias, né, de ativar a alegria na sua vida, né, como uma espécie de antídoto às dificuldades, aos desafios, à reclamação constante. Tem pessoas que são reclamadores contumazes e talvez até um pouco seja atrelado à própria personalidade de cada pessoa, né? Os acessos que tiveram, de onde veio, e tudo bem, a gente entende, né? E tem outras que são aquelas pessoas que a gente chama de vagalumes, né? Aquelas que são luz, que todo mundo fica ao redor, que é agradável ficar, porque são gentis, são simpáticos, são alegres, veem as coisas de uma forma otimista. E eu quero dizer que eu prefiro estar perto, claro, de pessoas otimistas e a gente aprende com elas. A gente vendo como as pessoas otimistas são, a gente se olha para eles, nossa, mas isso aqui, se ela faz assim, eu posso também fazer, né? Então, estar em ambientes em que, lugares, escolher, o que eu quero dizer é isso, escolher estar com essas pessoas, nestes lugares, é uma das estratégias. Por quê? Porque ali tem aprendizado. Você não só desfruta, né, de uma alegria que emana dessa pessoa ou dessas pessoas, mas você aprende com elas. Eu estou falando agora do aprendizado. Só que, às vezes, Délcio, a gente escolhe ficar no lugar tóxico, né? Então, escolher é uma coisa que nem sempre dá para fazer, não. Nem sempre dá para fazer. Tem momentos, vida adulta é isso, né, Délcio? Às vezes a gente tem que pagar boleto, tem que resolver. A vida adulta é cheia de desafios e tudo bem. Mas
só o tempo necessário, né, Nelson? Não além do necessário. Você disse muito bem. Aliás, isto foi tema de uma palestra que eu fiz semana passada para um grupo bem expressivo de pessoas, no sentido de trazer o alerta de como nós podemos evitar os ambientes tóxicos, que fazem muito mal para as crianças, para os bebês, para nós adultos, para as pessoas idosas. E não é uma tarefa tão simples. Esses ambientes tóxicos muitas vezes são alimentados eh, de uma forma muito destrutiva. E cabe a nós fazer, aqui sim, entrar no campo da análise, eh, termos uma análise mais aberta, mais plural daquilo que constitui um ambiente tóxico e como evitá-lo, no sentido mesmo das nossas resiliências, das nossas capacidades superiores de buscar, né, a construção da paz, da justiça, dos valores humanos, que estão bastante, talvez, eh, estão esborrados, estão sendo desconstruídos por uma lógica que se impôs no início do século XXI e que tem gerado, sobretudo, nas pessoas mais vulneráveis, muito medo, insegurança e, por que não, sofrimento. Alguns ouvintes participam conosco aqui. A Paty Tomazini, ela diz o seguinte: Oi, família São Francisco, bom dia. Sobre reclamar, quem reclama, clama 2 vezes ao universo. Ela fala aqui do reclamar, né? E aí o universo responde nos jogando exatamente o que se reclama, simples assim. É claro que eu reclamo, mas me controlo. As palavras têm muito poder, que te levam, inclusive, à cura ou à ruína, diz a Paty. Faz sentido o que ela diz, né? Faz todo sentido. Algumas pessoas têm colocado de que o Rê eh, vem construindo no século XXI uma nova linguagem, e bem sinalizado, né, por nosso ouvinte que, no alto da sua sabedoria, também coloca para nós essa ideia de como podem ser, as coisas negativas podem ser potencializadas pela nossa linguagem. Bacana. O José Antônio Panis, ele me mandou um cardzinho aqui no WhatsApp da rádio, Delcio, que tem assim um budinha, né? A imagem de um. Eu suponho que seja um budinha, desculpa se eu errei a figura, né? Mas ele está estereotipado na imagem, vestida assim, mas numa criança, né? E aí vários pássaros ao redor, e a mensagem é paz e luz para o nosso dia. E aí eu quero só trazer com isso, Delcio, porque eu sei que tem os contra a turma do Bom Dia. Tem a turma do Bom Dia e tem quem odeia a turma do Bom Dia. Tem até meme na internet, grupo contrário, para que essa gente existe, né, e etc. Mas, não quero aqui defender nem contrariar, acho que cada um sabe de si mesmo, mas quando você começa o teu dia desejando bom dia para outras pessoas, isso faz em você a materialização do teu próprio bom dia. Eu acho, assim, sensacional. É a mesma coisa que você diz, a nova linguagem, né? Se a gente está numa linguagem iconizada, tanto é que sabemos, né, que em algum momento aqui na história recente, a palavra do ano foi um emoji. Ou seja, nós estamos iconizando o nosso jeito de falar, de pensar, de reagir às coisas. E dessa forma, nada mais lógico que assim a gente possa ter ali pessoas que precisem materializar através de um card, de um texto, esse bom dia. Por quê? Porque ao fazer isso, não estão só desejando por outro. Elas começam gerando uma energia para elas mesmas, né? Me perdoem a turma que não gosta do bom dia, tá? Eu acho que a gente tem que cultivar essa ideia de saudar o dia que chega e agradecer o dia que se despede, porque a vida é toda cíclica, o tempo é cíclico, nós temos tempo de colheitas, nós temos o tempo histórico, nós temos o tempo das festas, dos feriados, Beverly, né? Como é que os feriados se colocam, ou como nós nos colocamos, à medida de que eles alteram a nossa agenda, alteram a nossa rotina. Então, é importante que a gente olhe para aquilo que vai constituindo as representações do vivido em nosso cotidiano e que alteram, de alguma forma, significativamente a nossa própria existência. Se nós renunciamos àquilo que faz mal, não tem outro caminho, vamos valorizar o que faz bem. E aquilo que faz bem é de ordem subjetiva. Cada um saberá fazer o filtro, né, passar a redinha,
para ver aquilo que de fato deve ficar e aquilo que deve voar pelo mundo afora como coisa que não é minha. A Teca, nossa querida Teca, né, nossa artista urbana, ela disse: olha, não vai muito para acontecer de alguém, você dar um sorriso e a pessoa, né, para quem você sorriu, te responder da seguinte maneira: o que que tu tá te arreganhando? Ai, ai, ai. Tem gente que não reage bem à alegria do outro. Aliás, inclusive, Delcio, conheço as turmas, as brincadeiras que dizem o seguinte: odeio gente feliz. Odeio gente feliz, né? Porque gente feliz parece que ela contamina todo. Uma risada só de uma pessoa feliz parece que preenche o ambiente todo, né? Só que a pessoa que reclama, ela não se dá conta que uma reclamação também preenche o ambiente todo, né, Delcio? Que possamos no nosso dia a dia constituir espaços que não sejam mais É. ameaçadores. Eu acho que esse é o grande recado aí da Teca para nós. É isso, que a gente possa sorrir livremente, né? Sem contradições. A Martita Angeletti do Madureira, que é tua fã, tu sabe, né, Delcio? Ela diz o seguinte: é muito bom ouvir vocês, assim como ficar pensando no que vocês falam. Assuntos que ficam rodando na nossa cabeça e muitas vezes sorrir, lembrando do que foi falado em cada encontro. Ela despressurizou com a gente também, né, Delcio? Muito, muito. A gente precisa da companhia do outro. Acho que é isso que as mídias fazem hoje, nos aproximam, né? O rádio sempre nos aproximou. Eles têm esta força, essa capacidade de. Um grande abraço, né, para Martita e que possamos continuar nessa sintonia tão bonita, tão gostosa, sempre com pensamentos que possam, né, construir um mundo melhor. O Pedro Ivan, que é nosso filósofo de plantão aqui nos programas, ele fez uma fotografia da capa de um livro que supostamente... Suposta não, ele já vai me explicar aqui, eu acho que ele leu ou está lendo. É O que nos torna humanos, tá? E aí ele diz: olha, bom dia, aqui é o Pedro Ivan do bairro Panassolo, excelente a pauta e a coincidência de ter concluído a leitura do livro, esse que eu mencionei, O que nos torna humanos, que trata exatamente deste assunto em pautas, emoções, que tem muita ação sobre o físico. Parabéns sobre os assuntos. A Lindalva Benato, ela mora em Botucatu, em São Paulo, mandou um oizinho pra gente. E a Vera Lúcia também mandou um card. A gente pegou o gancho aqui, né? Falamos do card do Bom Dia, ela imediatamente mandou o Bom Dia dela também, iconizado aqui através de um card. Lá na live também, Delcio, tem a Teca, tem o Rogério Camargo de Carvalho, que é psicólogo. E a gente tá chegando no finalzinho, Delcio. Quero te permitir, quero dizer, o fechamento. Que esse programa nos permita invocar e nos inspirarmos na alegria que contagia. Não é porque o mundo às vezes é triste, é cabisbaixo para muitas pessoas, que a gente vai renunciar à ideia de alegria, de afago, de afetividade entre nós. O mundo pode ser diferente, depende da posição que a gente quer ocupar. Um ótimo dia para todos e até a semana que vem. Até, Delcio, um abração alegre pra você, viu? Até. Igualmente. Ai, gente, a gente fica por aqui. Este foi o programa Tá na Pauta Especial.